Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos fazer uma aula de correção daqueles exercícios de fixação que vocês fizeram no caderno no dia 22/5. Se lembrem que foi lida uma lenda sobre o Guaraná, o guaranazeiro, como surgiu. E aí vocês responderam algumas perguntas. Primeiro, letra A, qual era o tipo de narrador presente nessa lenda? É o narrador em terceira pessoa, aquele narrador observador que não participa da história, mas tem conhecimento de tudo o que acontece. Letra B, por que Jurupari, que era o deus do mal, sentiu inveja do índiozinho? Reparem que veio uma afirmação antes, depois nós temos a pergunta, por qual motivo ele teve esse sentimento? Ele teve esse sentimento porque o índiozinho era muito querido por todos da aldeia, o que nos faz entender que no futuro ele seria um grande chefe guerreiro. Isso despertou a inveja do deus do mal, que era o Jurupari. Em que tipo de animal o Jurupari se transformou e o que ele fez com o índiozinho? Ele se transformou numa enorme serpente, ele atacou e depois matou o índiozinho. Letra D. A lenda que você acabou de ler explica o surgimento de quê? Como vocês observaram, ela explica o surgimento do guaranazeiro, tá? Que é de onde vem o Guaraná. Resumidamente, com suas palavras, explique como surgiu o guaranazeiro de acordo com a lenda. A letra E é uma sugestão, tá? Creio eu que, logicamente, as respostas serão diversas aí, porque cada um fez de acordo com com os fatos que considerou mais importantes, tá? Mas alguns detalhes têm que estar presentes aqui para que uma pessoa entenda. Aqui vocês deveriam imaginar como se vocês estivessem contando essa lenda para alguém. Isso seria de forma resumida, Resumida, bem objetiva. Então eu coloquei assim: tudo começou quando Jurupari, o deus do mal, sentiu inveja de um jovem índio e o matou. Quando os pais encontraram o menino morto, enterraram seus olhinhos na terra, atendendo a um pedido de Tupã, rei do trovão. Assim nasceu o guaranazeiro, com sementes negras rodeadas por uma película branca, como de um olho humano. Então é uma sugestão de resposta, tá? Então vocês vão analisar a de vocês, observar aqui a resposta que eu dei aqui, ver se está faltando algum detalhe, se tiver é só complementar, ok? Número 2. Nós temos um trecho onde vocês deveriam sublinhar de amarelo a fala do personagem e de azul a fala do narrador. Fala do narrador: a índia mãe disse. Então essa é a fala do narrador. Fala do personagem: é Tupã que se compadece de nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho para que nasça uma fruteira que será a nossa felicidade. Lembrando, gente, que vocês têm que sublinhar, não é pintar igual eu fiz aí não, mas eu fiz assim porque não consegui outra forma de sublinhar aqui no computador, tá? Que sinal de pontuação foi usado nessa fala? Foram usadas as aspas, ok? Aí nós passamos então para C, ó. No trecho há uma parte destacada em negrito. Nessa parte foi usado o discurso direto. Por que o direto? Porque é a fala da mãe, tá? É a fala da própria personagem, tá bom? Aí nós passamos para D. Reescreva o trecho acima, transformando-o em discurso indireto. Lembre-se que nesse caso é o narrador que expressa o que a personagem falou. Então o trecho em discurso direto é Tupã que se compadece de nós. Quer que enterremos os olhos de meu filho para que nasça uma fruteira que será a nossa felicidade. Esse mesmo trecho no discurso indireto ficará mais ou menos assim. É uma sugestão também. Pode ser que o de vocês tenha algum detalhe diferente do meu. Isso não significa que esteja errado. A índia mãe disse que Tupã havia se compadecido deles e por isso queria que enterrassem os olhos do índiozinho para que nascesse uma fruteira que seria a felicidade de todos. Então observe quando a gente transformou para o discurso indireto, quando o narrador está contando aquilo que o personagem disse, nós temos que pegar o máximo de detalhes que o personagem falou e contar como se a gente estivesse expressando essa fala dele, tá ok? Número 3, aqui na 3 vocês têm que transformar os discursos indiretos em diretos, tá? Ou seja, como se o personagem mesmo o próprio personagem está falando. Aí nós temos o exemplo da letra A, passamos para a letra B, ó. Pedrinho pediu à sua mãe um celular de presente de aniversário. Então vai ficar assim: Pedrinho disse, 2 pontos, na outra linha. Travessão, tem que iniciar a fala com travessão. Mãe, me dê um celular de presente de aniversário, por favor. Embora não tenha essa expressão por favor na fala indireta de Pedrinho em cima, no comando da atividade, eu acrescentei porque é um pedido. Então, essa expressão por favor indica um pedido. Então, eu posso acrescentar perfeitamente. Não coloquei nada do que ele não diria aí num pedido, tá?
Letra C, mamãe gritou bem alto dizendo que o jantar estava pronto. Aí o trecho ficou assim, mamãe gritou bem alto, 2 pontos, indicando que virá uma fala. Travessão, né, na próxima linha. O jantar está pronto. Observem que eu utilizei 3 pontos de exclamação. Ou seja, para indicar que a mamãe gritou, ela não apenas falou, né? Então eu estou colocando aí uma ênfase na frase, tá ok? Indicando que ela gritou, não apenas falou algo, tá ok? Então finalizamos aqui a correção desses exercícios de fixação. Agora nós faremos a correção da apostila, vamos começar pela página 30 até a página 37, tá? Primeiramente aí na página 30, vocês deveriam responder essa questão número 5, lembra? Que falava sobre como a gente sabe se um site é confiável ou não, se as informações que a gente pesquisa são confiáveis ou não. Primeiramente, vocês devem fazer quando forem fazer uma pesquisa, devem pesquisar em várias fontes, em vários sites. Por exemplo, se a tia Lívia pede uma pesquisa de história e aí vocês, determinado assunto, vocês começam a pesquisa em um determinado site. Aquelas informações ali não bastam somente, sabe, para você saber se aquilo é confiável ou não. É interessante que você faça uma comparação, analise outros sites, tá bom? E aí vocês vão comparando, analisando, vão ver se as informações batem ou se tem alguma coisa escrita muito absurda, tá bom? Então o primeiro passo é fazer a pesquisa em diversos sites. Uma outra questão também é saber sobre a reputação do site. Pesquisar na própria internet. Se o site que vocês estão pesquisando é confiável, se tem opinião de outras pessoas, tá? Na internet tem muito isso hoje. As próprias pessoas dão opiniões sobre os sites, até de venda mesmo, né? E de pesquisa também. E também conversar sempre com um adulto ou com um professor na escola, né? Uma pessoa que possa auxiliar, já que tenha aí mais experiência, que possa auxiliar vocês. Então, 3 passos importantes. Primeiro, fazer a pesquisa em diversos sites. Segundo, procurar saber a reputação do site, se há alguma opinião sobre ele, se ele é conhecido, tá? E segundo, sempre pedir o auxílio de um adulto mais experiente, seja o pai, a mãe, professor, alguém que ajude vocês, tá bom? Aí, nós vamos passar para a página 31, tá bom? Vocês deveriam responder aqui, então, na número 2, qual é a entrada de cada verbete. Aí a gente está analisando os 2 textos que estão acima, aí na página 31. No texto 1, a entrada do verbete é a própria palavra verbete, tá? Que está sendo analisada ali. O significado é dela. Estamos falando do significado dessa palavra. No segundo texto, a entrada do verbete é dicionário, ok? Onde cada texto foi publicado? No texto 1 foi no dicionário impresso Aurélio Júnior. E no texto 2 foi na Enciclopédia Digital Britânica Escola. Isso pode ser observado na referência de cada texto. Vocês já aprenderam isso comigo em sala de aula, ó. A referência fica logo abaixo do texto, tá? Onde tem todas as informações de onde ele foi retirado. Na página 32, nós temos a atividade 4, que pede que vocês sublinhem com traço simples os substantivos e com traço duplo os adjetivos. Primeiro, o substantivo aí do primeiro quadrinho azul é o dicionário, então só um traço. E 2 traços na palavra impresso, porque aí é um adjetivo. No segundo quadrinho laranja, enciclopédia é um substantivo, portanto um traço só, e digital um adjetivo, 2 traços, ok? Letra C, o que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete, ou seja, o que os adjetivos querem dizer aí em cada uma desses trechos, né? Vamos dizer assim. Eles vão indicar que os verbetes foram publicados em meios diferentes. Primeiro, um verbete foi impresso, ou seja, no formato de livro, e o outro foi digital, ou seja, virtualmente, foi feito por um site da internet, tá bom? Vamos ao número 5. O que as abreviaturas SUBIST e MASC informam? Essas abreviaturas estão no texto 1, verbete 1 do texto 1, tá? Elas vão informar a qual classe gramatical o verbete pertence, que é um substantivo, né? Classe gramatical substantivo, e qual é o gênero da palavra, que é masculino, ok? Letra B. Essas informações são importantes para o leitor saber como fazer a concordância da palavra com outras, ok? Letra C. Quais são os significados da palavra verbete no texto 1? Vocês vão observar que os significados são nota ou apontamento, palavra ou expressão de um dicionário. Esses são os significados referentes ao texto 1, tá bom?
Letra D. Como são identificados os significados? Cada significado é identificado por um número, eles são separados por um número, tá? Leia as frases a seguir e relacione-as aos significados da palavra verbete. Nós temos aí nota ou apontamento e o significado 2 no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Então, frase 1, alternativa 1. Faça um verbete sobre o que conversamos. Se relaciona ao significado 1, que é nota ou apontamento. Alternativa 2. Procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Significado 2, que está relacionada no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. E por último, escreva um verbete na página desse livro como lembrete da explicação. Está relacionado ao significado 1 também. Então, a ordem correta é 1, 2 e 1, ok? Atividade 6 da página 33. Quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? Vocês aí tá perguntando, lógico, gente, que tem várias diferenças, tá? Existem várias diferenças, mas tá perguntando em relação à forma deles, tá? Então, nessa questão aí, o verbete de enciclopédia é elaborado no formato de parágrafos, tá? Ele é formado por parágrafos e não há a numeração separando as informações, como ocorre no verbete de dicionário. Então, essa é a principal diferença em relação à forma deles, tá bom? Aqui nós temos alternativas, né? Vamos lá, vamos analisar cada uma. Verbetes de enciclopédia e de dicionário apresentam apenas um tipo específico de informação, os significados de uma palavra ou expressão. Essa alternativa é falsa. Por quê? Tanto nos dois casos aí, verbete de enciclopédia quanto de dicionário, eles apresentam sim o significado de uma palavra ou expressão. Mas, porém, assim, essa não é a única informação que está presente nesse texto, tá? Então, a gente tem essa alternativa como falsa, porque não apresenta somente isso, ok? Alternativa 2, segunda e terceira alternativa são verdadeiras. Vamos lá. O verbete de enciclopédia expõe informações variadas sobre uma palavra ou expressão, ok? O verbete de dicionário apresenta basicamente dois tipos de informação, sobre a palavra ou expressão da entrada, os significados e as classificações gramaticais. Ok, lembrando que as classificações gramaticais são substantivos, se é masculino, feminino, de dois gêneros, alguns indicam se é um adjetivo, tá bom? Então, a classe gramatical se refere a isso, tá bom? Última alternativa, é falsa. Para o leitor, tanto faz pesquisar sobre um assunto em um dicionário ou em uma enciclopédia, pois as informações básicas são as mesmas nas duas fontes de pesquisa. Então vamos lá, por que é falsa? Tanto o verbete de dicionário quanto o verbete de enciclopédia são fontes de consulta. No entanto, eles apresentam informações diferentes. Vocês vão lembrar aqui que o verbete de dicionário é aquele que traz a informação do significado da palavra, né? Às vezes mais de um significado. E o de enciclopédia vai trazer informações mais amplas, né? Várias informações, uma pesquisa mesmo sobre determinado assunto, sobre alguma expressão, tá? Então são diferentes, embora os dois sirvam para consulta, ok? Página 34 agora, vocês têm que colocar o significado de cada palavra. Lembrando, gente, que aqui o significado tem que estar de acordo com o contexto, ok? Então eu vou aqui sugerir os significados, obviamente vocês vão analisar o que escreveram, tá? Se estiver fora do contexto, aí sim vocês troquem, mas se estiver com palavras diferentes, alguma informação diferente, mas com o mesmo significado que se encaixa no contexto, ok, tá bom? Então vamos lá. Bobó, prato da culinária africana feito com feijão mulatinho e azeite de dendê. Vatapá, prato baiano apimentado com camarões secos, castanhas, leite de coco e azeite de dendê. Senzala, alojamento destinado a africanos escravizados. Festival, festa de grandes dimensões. Página 35, mesma coisa, vamos lá. Pamonha, doce de milho verde moído, cozido e enrolado em sua palha. Superstições, crenças originadas da cultura popular. Reisado, festa que ocorre no dia de Reis, que é 6 de janeiro. Fandango, dança com ritmo agitado, vivo, geralmente sapateada. Urucum, fruto de cuja polpa se extrai o corante vermelho. Página 36. Cerâmica, objeto em barro cozido. Colheita, ato de colher produtos agrícolas. Manifestações, eventos, espetáculos. Quadrilhas, danças com pares, comuns nas festas juninas.
Tecer, produzir um tecido. Vamos finalizar aqui na página 37. O texto que está presente nas páginas anteriores, ele trata de um assunto específico. Qual é? O assunto é a diversidade cultural do Brasil, tá bom? Letra B, qual é a finalidade do texto? Apresentar informações sobre a cultura de diferentes regiões do Brasil. Então, a última alternativa. Letra C, vocês observaram que no início do texto tem a informação de que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Como essa informação ajudou vocês na compreensão do texto? Ela ajuda porque ela indica que o texto apresenta informações culturais sobre cada estado brasileiro e também sobre o Distrito Federal, tá bom? Aí passamos aqui para a letra D, que pergunta quais são os aspectos da cultura brasileira que foram abordados no texto. Então foram as danças populares, festas populares, culinária, eventos e artesanato. Todos esses cinco assuntos foram abordados no texto, ok? Letra E. Conhecer características da cultura brasileira é fundamental para manter a cultura e a tradição do povo brasileiro, tá? Essa é a alternativa correta. Número 10. Sobre a elaboração do glossário, responda as seguintes questões. Quando você pesquisou lá o significado das palavras, o que vocês utilizaram, né? Se foi o dicionário digital impresso, a enciclopédia digital impressa ou se foi uma outra fonte, aí vocês deveriam descrever qual foi essa fonte, tá bom? Então finalizamos a correção por aqui. Espero que vocês tenham acertado tudo. Caso esteja alguma coisa errada, essa é a hora de corrigir, tá bom, crianças? Um beijão e até a próxima aula.